assunto é muito interessante. Nós vamos falar sobre estrutura familiar. E hoje quem participa é a Olga Inês Tessari. Muito obrigada pela presença, Olga. Estou muito feliz de estar aqui. Olga, na sua visão, como que é a estrutura da família brasileira? A estrutura da família brasileira tem mudado ao longo do tempo, mas ainda nós temos aquele modelo tradicional do pai, da mãe, dos filhos, do cachorro, papagaio. Mas é fundamental você ter uma família, independente de você ter o pai e a mãe presentes, ou pelo menos, dos dois, né, ou o pai ou a mãe, mas é importante você ter uma pessoa adulta acompanhando os passos dessa criança, educando essa criança para que ela possa se tornar um adulto feliz. A criança, né, imagina a criança quando ela nasce, ela não conhece absolutamente nada do mundo. Então ela precisa de alguém em quem ela confie para apresentar este mundo para ela. E nada melhor do que os pais. Então, a estrutura familiar é fundamental para o bom desenvolvimento emocional dessa pessoa no futuro. Entendi. Agora que você comentou dos pais, né? E quando a criança cresce sem a presença de um pai ou de uma mãe, ou é criada pela avó, por uma tia, como que funciona isso? Na verdade, tanto faz se é mãe, se é pai, se é tia, se é avó. Tem que ser uma pessoa de confiança, uma pessoa que passe segurança para essa criança. Certo. É óbvio que o ideal seria que essa criança tivesse pai e mãe, até porque na sociedade brasileira ainda existe esse conceito de que é importante você ter pai e mãe juntos para manter uma família. Mas se não for possível, você pode sim, digamos, você pode ser educado por uma tia, por uma avó e muito bem educado, inclusive. É importante você ter essa figura de referência na sua vida. Responsável, exatamente. Né? O amor é a base de tudo? Amor é fundamental. O que é melhor, assim? Qual que é o ideal? É criar com muita regra? Eu não me recordo agora a palavra-chave, mas vamos supor, um pai rígido que briga com o filho, coloca de castigo, ou aquele pai mais liberal? Qual seria a forma ideal de educar? Tá, para entender essa sua pergunta, para você entender, você tem que perceber que a criança, quando ela está dentro da barriga da mãe, ela tem tudo o que ela quer, do jeito que ela quer, ela está no paraíso. Quando ela nasce, ela continua com esta crença de que o mundo gira em volta dela. Tá. E aí a criança vai querer fazer uma série de coisas e os pais precisam colocar limites, porque qual é a função dos pais ou dos responsáveis que cuidam desta criança? Ensinar para ela como é o mundo lá fora, para que ela possa se dar bem no mundo lá fora. Então, o limite é importante. Agora, os pais precisam entender que esta criança, ela quer conhecer o mundo, então ela tem a curiosidade de conhecer o mundo e muitas vezes ela não faz por mal. Então, como que os pais devem agir? Nenhum extremo, nenhum outro, nem muito rígido, nem muito liberal, mas é um meio termo entre os dois. Balanceado, né? Exato. E sempre explicando para esta criança. Então, por exemplo, a criança foi lá e quebrou um objeto de muito valor para uma pessoa da família. A pessoa fica com muita raiva, o primeiro ímpeto, quando nós estamos com raiva, é querer bater. Colocar de castigo. Exatamente, bater, xingar, colocar de castigo. Então, pare, respire, pense. A criança não fez de propósito. Uma coisa é ela pegar e jogar porque ela está com raiva de você, outra coisa é sem querer ela esbarrar e derrubar. Então vá lá, converse com a criança e diga, olha, você fez uma coisa errada, você não tomou cuidado, você quebrou um objeto muito importante, então agora você tem um preço a pagar pelo seu erro. Você vai ficar de castigo, mas sempre explicando para esta criança o porquê dela estar em castigo. E não simplesmente qualquer coisa, vai para o seu quarto, corta videogame, corta isto, corta aquilo. Não, a criança precisa entender que ela errou e que toda vez que você erra, você tem um preço a pagar por isso. Ou seja, o diálogo, nesse caso, é a melhor fundamental. forma de educar, exatamente, né? O diálogo tem que estar presente. Aí vem uma outra questão. Os pais, muitas vezes, por conta do seu trabalho, das suas atividades, eles muitas vezes não têm tempo para dialogar com seus filhos. Então é muito mais fácil, vai para o seu quarto e acabou, do que conversar. Dificilmente almoça ou janta com o filho, né? Exatamente, mas é importante que eles entendam que a partir do momento em que eles geraram um filho, eles são responsáveis por esse filho. Então eles precisam se organizar para que eles tenham um tempo. E esse tempo pode ser curto, coisa de 20 minutos, meia hora por dia, para conversar com o filho, para dar atenção para esse filho. Então, como foi seu dia, filho? De repente, numa refeição em conjunto,
junto, ou digamos, depois que todo mundo chegou em casa, vamos conversar. Vem cá, filho, para tudo, mãe, para tudo o pai que está fazendo e vá dar atenção para o seu filho. Às vezes seu filho passou o dia todo esperando a sua atenção, e a mãe, principalmente, ela chega em casa, tem que lavar roupa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, verdade, né? E o filho correndo atrás dela. Uma decepção, né, talvez, nessa criança, Pois nesse adolescente. Pois é, porque ela cria uma expectativa, né, da pessoa chegar. Então, chega em casa e diga, olha, daqui a pouco eu converso com você, agora eu vou fazer uma coisa ali. Então, vem cá, filho, vem me ajudar. Né? Vai mexendo arroz, esquentando feijão e conversando com o filho. Pois é, e pedir para o filho ajudar, inclusive. Ao invés do filho ficar lá na sala, vem cá para a cozinha, me ajude, né, dentro da limitação da criança, me ajude, lave uma louça, arrume a mesa. Junta útil com agradável, Exatamente. Né? Você tem um site ou telefone para divulgar? Eu tenho o meu site, que é o www.ajudaemocional.com, não tem BR. Lá tem mais textos sobre o assunto. E eu gostaria de sugerir para os tímidos e para as pessoas que sofrem com seus medos o meu livro, que é o Dirija a Sua Vida Sem Medo, que já está na 2ª edição.